Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, também os nossos internautas que rezam de casa, participam conosco desta Eucaristia. Hoje nós celebramos o Dia Mundial dos Avós. O Papa Francisco instituiu esse dia, o último domingo mais próximo da festa de Senhora Santana e São Joaquim, deve-se celebrar o Dia dos Avós. Então hoje nós colocamos também no altar do Senhor a você que é avô, você que é avó. Eu tenho estado mais próximo de alguns avós, eu participo da alegria desses avós. E um deles foi o Diácono Sandoval. O Diácono Sandoval vibrou quando recebeu a notícia de que seria avô. E Zezé desmaiou na hora, né? Zezé desmaiou. Então, a alegria que invade o coração dessas pessoas que já viveram a maternidade, a paternidade, e sabem o significado de receber no seio da família uma criança. Então, os avós são considerados como os segundos pais daquela criança. Tem muitos avós que assumem o lugar mesmo da mãe, o lugar do pai, que não é bom, não é o lugar do avô e nem da avó. Eles precisam saber qual é o seu lugar na vida daquela criança, daquele recém-nascido, daquele que está ali dentro daquele vínculo familiar. Mas o avô, a avó tem uma importância muito grande na história de cada família, no processo formativo daquelas crianças que surgem dentro do seio familiar. E me impressiona, de verdade, a sensibilidade do Papa Francisco diante dessas realidades. Realidades do nosso cotidiano, mas que às vezes passa tão despercebido essas coisas tão importantes, essas realidades tão significativas, e o Papa Francisco tem sido tão sensível a essas realidades e faz um convite a todos nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus também, a desenvolver em nosso coração, em nossa vida, essa sensibilidade com essas realidades. Ele instituiu, então, o Dia Mundial de Oração pelos Avós. Ele instituiu o Dia de Oração pelos pobres. Ele vai convidando a igreja a ter essa sensibilidade por realidades que hoje a sociedade já esqueceu, que a sociedade coloca em segundo plano. E a gente sabe que existe tantos avós que estão dentro de casa, mas que já não são mais reconhecidos, que não têm o carinho e o afeto, até mesmo dos netos, apesar deles expressarem, deles serem tão presentes às vezes, mas às vezes falta essa sensibilidade. Então, você que tem um avô, você que tem uma avó, valorizem. Os cabelos brancos é sinal de experiência, é sinal de vida. E como eles têm experiência para transmitir, para ensinar. Como eles têm experiência para nos mostrar o caminho que devemos, de fato, seguir. Então, os avós, por mais que o tempo cobrem deles, estão mais frágeis, com algumas limitações impostas pelo tempo, mas
A vida é um verdadeiro testemunho, um verdadeiro ensinamento. Então, que possamos valorizar os nossos avós e trazê-los para o centro da nossa família. Às vezes ficam esquecidinhos, os mais velhos, então, são mais abandonados e eles precisam ser mais amados, mais acolhidos no seio da família. Hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos traz um tema que durante, acho que 4 domingos, se não me falha a memória, esse tema vai estar nos acompanhando, que é o tema do pão, e somos convidados a fazer uma relação com a Eucaristia. E hoje nós encontramos esse tema na primeira leitura, lá no livro dos Reis, quando um servo de Deus, Eliseu, ele recebe os primeiros frutos da terra, o povo leva e entrega ao servo de Deus, e esse servo pede para que seja distribuído, dá ao povo para que coma. O homem que ia distribuir ficou preocupado, como que vamos alimentar 100 homens com esse pouquinho de trigo e de cevada? Mas o servo de Deus insiste: distribua, dar ao povo, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Primeira leitura, isso, o livro dos Reis. Acontece o milagre da partilha. Então, quando se distribui bem, todos são saciados e ainda sobra. Todos são saciados e ainda sobra. Lá no Evangelho, nós encontramos Jesus que resolve ir para a margem do mar da Galileia. E quando ele está lá na margem, uma grande multidão vem ao seu encontro, o segue. E ele avista aquela multidão vindo ao seu encontro e pergunta aos seus discípulos, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E Filipe fica preocupado. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Aos olhos humanos, é impossível. Mas Jesus já sabia o que iria fazer. E ali é apresentado uma criança que trazia consigo 5 pães e 2 peixes. Apresenta Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus pede para que organize as pessoas, que todas possam sentar-se. Sentar-se para se alimentar, é uma atitude de liberdade. Nas Sagradas Escrituras, os escravos não comiam sentados. Primeira coisa que Jesus faz com esse povo, que vivia, não sei se vocês lembram da semana passada, que Jesus tinha compaixão porque o povo vivia como ovelhas sem pastor, sem orientação. E agora esse povo vem ao encontro de Jesus e Jesus diz: sentem todos, porque nós vamos servi-los. E assim, Jesus toma esses pães e esses peixes, pronuncia a bênção e depois faz a distribuição. O evangelista São João vai dizer que todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos.
Acontece também no Evangelho, assim como na primeira leitura, o milagre da partilha. Quando, de fato, se partilha o que tem, tudo o que nós temos, as bênçãos de Deus se revelam em abundância. Então, como, caríssimos irmãos e irmãs, que conseguimos visualizar a bênção de Deus sendo derramada, na perspectiva da liturgia de hoje, é quando se há partilha. A partilha é um sinal das bênçãos de Deus sendo derramada na vida do povo. Por quê? A primeira experiência de libertação que acontece é o egoísmo. As pessoas se libertam do egoísmo. Então, esse encontro dessa multidão com Jesus foi um encontro libertador. Cada um trazia consigo alguma coisa, e vejam que a criança é espontânea. É a criança que dá o primeiro passo, a pureza da criança, a liberdade da criança, a confiança da criança. E assim, naquele encontro com Jesus, todos são saciados e ainda sobram 12 cestos. Essa experiência da multiplicação dos pães ou da partilha dos pães serve como um sinal. Qual é o sinal que se expressa neste evangelho? É que, de fato, o Filho de Deus, o Messias, Deus mesmo está no meio do povo. E a presença de Deus no meio do povo sacia todas as necessidades. A primeira necessidade que o povo trazia consigo era a necessidade do alimento físico, saciar o seu físico. Mas Jesus se utiliza desse sinal para revelar ao povo de que, de fato, Deus está ali. Deus se faz presente no meio deles, mas, infelizmente, o povo não compreendeu isso. O povo, apesar de ver os sinais, não foram capazes de reconhecer que era o Filho de Deus, o Messias que estava no meio deles. Confundiram como um profeta. E eles queriam até mesmo proclamá-lo como rei. Para Jesus, isso foi decepcionante, porque Jesus esperava que eles os reconhecessem, que ele era o Messias, e de que esses sinais estão sendo revelados justamente para dizer: Deus está convosco, Deus está aqui em vosso meio, Deus veio para saciar toda a nossa fome de vida. Não é a fome de pão, mas a presença de Jesus quer saciar a fome de vida, alimentar-nos para a vida eterna. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, essa multiplicação dos pães nos faz lembrar da última ceia que Jesus celebrou, e ali alimentou os seus discípulos e pediu aos seus discípulos: faça isso em memória de mim. Ou seja, atualize esse mistério, para que o meu povo não venha a perecer, para que o meu povo não venha a passar fome da minha presença. Então, em cada Eucaristia que nós celebramos, o próprio Cristo quer continuar a nos alimentar no seu corpo e no seu sangue. E um gesto bonito, nós celebramos a Eucaristia, todos nós nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, e fica a reserva eucarística. Assim como sobraram os 12 cestos de pães lá naquela última ceia, fica a reserva eucarística. Qual é a função dessa reserva eucarística? A alimentar os enfermos,
aqueles que não puderam vir. Ou seja, Jesus veio para alimentar a todos. Jesus veio para matar a fome de todos. Por isso, entre nós, não deve haver necessitados. Entre nós não deve haver aqueles que passam fome do pão material, mas principalmente do pão espiritual. A nossa missão enquanto igreja, a nossa missão enquanto cristãos, a nossa missão enquanto discípulos de Jesus Cristo é continuar alimentando a fé e a esperança desse nosso povo, dizendo para eles e revelando para eles de que Deus está conosco. Os sinais, caríssimos irmãos e irmãs, que devem ser revelados para o mundo da presença de Deus, esses sinais devem ser encontrados entre os cristãos. Por isso nós, os cristãos, estamos no mundo como um farol. Aqueles que iluminam, aqueles que ensinam, aqueles que mostram o verdadeiro caminho para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida realizada. Mas às vezes nós, os cristãos, não conseguimos compreender isso. Era uma outra frustração de Jesus. O discípulo não compreendia, a multidão não compreendia aquilo que Jesus queria ensinar e estava a ensinar. Por mais que Jesus sentava, falava em parábolas, depois explicava as parábolas e ainda continuava com o coração duro, com a mente fechada. E às vezes o reino não crescia por essas limitações impostas por nós mesmos, pelos seus discípulos. Então o reino de Deus, ele quer se tornar uma realidade plena em nós, em nossa vida, em nossa sociedade. Mas para que esse reino de Deus se torne uma realidade, ele precisa encontrar um coração que acolha. Daí a gente lembra do evangelho, da parábola da semente, do joio e do trigo. É preciso que haja um coração que acolha essa semente. O semeador passou a semear e as sementes caíram em terra boa, em terreno pedregoso, em terrenos com espinho. E é preciso oferecer um coração, caríssimos irmãos e irmãs, um território que possa acolher essa palavra e que possa dar frutos. E quais são os frutos que nós devemos dar enquanto cristãos? Nós que comungamos, nós que recebemos o corpo e sangue de Cristo, nós devemos colher esses frutos. Nós devemos revelar esses frutos para a sociedade. Então, todos aqueles que aqui se reúnem em torno da palavra, em torno da Eucaristia, precisam, após estar alimentados com a palavra de Deus e com o pão eucarístico, continuar alimentando aqueles que passam fome, aqueles que passam por necessidades. E aqui eu não estou falando só do pão material, mas principalmente do sentido da vida. Quantas pessoas estão perdendo o sentido da vida? Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão vazias em si mesmo? Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão desencontradas? E Jesus é aquele que convida-nos. Vós que estáis cansado e fadigado, vinde a mim que eu vos aliviarei, que eu vos darei descanso. Então, Jesus é o pão descido do céu. E nessa multiplicação dos pães, ele revela justamente isso. Ele mesmo quer ser o pão da nossa vida. Ele mesmo quer nos alimentar. Ele mesmo quer nos sustentar nesse caminho em direção à eternidade e nesse caminho em direção à vida eterna. E por isso, alimentados com o corpo e o sangue de Cristo, precisamos nos conservar enquanto comunidade e que nós possamos, então, produzir frutos, bons frutos. E São Paulo vai dizer justamente isso para a comunidade de Éfeso. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Vocação quer dizer com chamado.
Todos nós somos chamados a viver com humildade e mansidão, suportando uns aos outros com paciência no amor. Essa é a nossa vocação. Esses são os frutos que nós devemos gerar para a vida da nossa comunidade. Humildade, mansidão, paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos, enquanto cristãos, ser o equilíbrio da humanidade, ser o equilíbrio da sociedade. Enquanto as pessoas estão se perdendo, nós precisamos manter o caminho da unidade por esse vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança a qual fortes chamados. Cristo é a esperança da humanidade. A Ele nós devemos recorrer. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Caríssimos irmãos e irmãs, eis aí os frutos que nós devemos dar para a sociedade. Nos reconhecer como verdadeiramente somos irmãos, pertencentes ao mesmo Deus, vivendo o mesmo batismo, professando a mesma fé e vivendo em comunhão, em união, a partir deste vínculo da paz que nos sustenta no amor. A igreja de Cristo que somos nós, precisamos conservar isso, precisamos ser. Então aqui está um dos sinais de que nós pertencemos a Cristo, de que nós somos o povo de Deus, quando nós estamos unidos, quando nós conservamos esse vínculo da paz, quando nós revelamos o rosto misericordioso do nosso Deus que é amor. Então, para ser cristão, para ser igreja, nós precisamos abrir mão de muitas coisas e assumir verdadeiramente o projeto que Jesus apresenta para nós. É Ele que nos chama, é a Ele que nós devemos dar ouvidos e é tão somente a Ele que nós devemos seguir. E seguir atualizando os seus ensinamentos com a nossa vida. De vez em quando eu falo isso. Não basta vir à igreja, rezar e voltar para casa e fazer tudo errado. Voltar lá para o seu ambiente de trabalho e fazer tudo errado. Nós precisamos vir para a igreja, para esse momento de encontro com a palavra, para esse momento de encontro com Jesus na Eucaristia, mas traduzir isso na vida. Pedir sempre força, nós sabemos que é difícil, mas Deus nos dá força quando nós pedimos. Deus nos sustenta quando nós buscamos nele a força necessária para superar os desafios da vida. Então, hoje, Jesus se apresenta neste Evangelho como aquele que traz o alimento para a nossa vida. É aquele que vem dar sentido ao nosso existir. É Ele que dá sentido às coisas. É Ele que dá sentido à vida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, se queremos ter sentido em nossa vida, sabemos a quem buscar. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na oração de hoje, vejam que oração bonita nós rezávamos. Não sei se vocês conseguiram gravar na liturgia. A oração da coleta nos insere no mistério que nós estamos celebrando. Hoje nós rezamos assim: ó Deus, sois o amparo dos que vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Veja que oração bela, veja que oração bonita. A igreja nos convida a rezar,
mas não só a rezar, fazer desta oração uma realidade em nossa vida. Reconhecer que Deus é o nosso amparo, que em Deus nós esperamos, que Ele é o nosso auxílio, e sem o auxílio de Deus ninguém é forte, ninguém é santo. E depois, caríssimos irmãos e irmãs, redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, conduzido por Deus, usemos de tal modo os bens que passam. Devemos usar os bens que passam. Que possamos abraçar os que não passam. Por isso, ao concluir esta reflexão, esta homilia, surge em nosso coração uma prece, que deve ser uma prece diária. Dai-me, Senhor, o discernimento, para que eu saiba discernir quais são os bens que passam e quais são os bens que permanecem. Fortaleça-me e faz-me com que eu acolha esses bens que permaneçam e fique com eles. Que eu possa usufruir com sabedoria dos bens que passam. Que eu não prenda o meu coração a essas coisas que passam, porque senão eu também vou passar com elas. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste domingo em que a igreja nos convida à experiência da partilha, peçamos ao Senhor essa graça. A graça de ser para o outro também alimento, assim como Cristo é para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.